Amigos do Futebol Association, vou falar um pouco hoje sobre o futebol inglês, com a transformação que sofreu, quando lá em 1992 houve uma reunião entre 20 clubes do futebol inglês com a Futebol Association e foi criada uma liga de futebol, ou seja, a Premier League. Houve um grande aporte financeiro na época que foi devido à contratação pela Sky B para a transmissão dos jogos de futebol da Premier League. Com esse aporte financeiro já houve uma melhora na contratação de bons jogadores e treinadores que foram chegando para mudar o futebol inglês, que era um futebol de muitas faltas, era um futebol só de bolas alçadas e cruzadas na área. Com isso, o futebol inglês foi aos poucos se aprimorando, aos poucos foi evoluindo e, principalmente, na época em que o hooliganismo estava latente no futebol inglês, ou seja, os hooligans invadindo o campo, brigas dentro do estádio, fora do estádio, mortes acontecendo, tragédias acontecendo no futebol inglês, como a do estádio Valley Parade, no jogo Bradford City contra Lincoln City, onde 50 pessoas morreram num incêndio nas arquibancadas de madeira daquele estádio. A partir daí, e mais, com a chegada de Margaret Thatcher como primeira-ministra na Inglaterra, houve uma série de medidas por ela tomadas, principalmente no aspecto trabalhista, e isso teve influência direta no futebol inglês, onde tudo foi se modificando. Baderneiros presos, impedidos de frequentar estádios, atitudes tomadas para a segurança das famílias que compareciam aos estádios de futebol, melhoria na qualidade dos estádios de futebol, o futebol inglês foi melhorando cada vez mais. Com a chegada de Sir Alex Ferguson no Manchester United e depois, em 1992, com a chegada de Arsène Wenger no Arsenal, esses dois grandes treinadores deram uma nova face ao futebol inglês, com jogos bem trabalhados, técnica e taticamente, com boas estratégias, bons passes e bolas, ultrapassagens, cruzamentos apenas quando necessários, não a toda a hora dentro do campo de jogo. Com isso, o futebol inglês melhorou e muito. E a Premier League subiu cada vez mais de computação nos conceitos do futebol europeu. Recentemente, a conquista de Manchester City da Champions League, com o grande treinador, que com diversos trabalhos já realizados, né? Barcelona, no Bayern Munich e agora no Manchester City, de Pep Guardiola, que conseguiu, nesta temporada, a tríplice coroa para o Manchester City, ou seja, campeão da Premier League, campeão da Copa da Inglaterra e campeão da Champions League. São exemplos que deverão ser citados, são exemplos que deverão ser seguidos, principalmente pelo futebol brasileiro, onde não só o governo brasileiro, politicamente falando, bem como a Confederação Brasileira de Futebol, tem que tomar certas atitudes para que o nosso futebol volte a brilhar no mundo da bola, como estão brilhando futebol inglês, futebol alemão, também o português, claro, sem dúvida, o francês, que ainda não me agrada muito a maneira como é tratado o futebol lá, mas que haja uma transformação no futebol brasileiro, punição aos baderneiros, punição aos arruaceiros e melhoria, e injetar mais dinheiro nos clubes, principalmente os de menos capacidade financeira,
para que o futebol volte a crescer e, principalmente, com uma boa escolha para uma comissão técnica para o selecionado brasileiro. Era o que eu tinha a dizer aos amigos do Futebol Association, de professor José Roberto Fernandes, diretor técnico e coordenador técnico internacional de futebol. Um grande abraço, amigos do futebol!